Não ouço, não te ouço. Me ouves? Não te ouço. Não ouço, irmã Liliana. Não ouço. Problema O no som está som, desativado. mas vamos já. Agora ouço. Agora sim. Agora, agora sim. Está-me a Sim. ouvir, a pastora Olga? Ouço sim, irmã Estamos Liliana. então já no ar. Mais uma vez, muito boa noite aos nossos internautas, nossos amados irmãos, particularmente às pessoas que são frequentadoras assíduas desta sala de conversa que acontece toda quinta-feira, a partir das 18 horas. Hoje estamos com atraso, pedimos desde já as nossas sinceras desculpas, mas estamos aqui e hoje trazemos um grande tema que também é silêncio, também é sabedoria. Muitas vezes o grande erro do ser humano, particularmente nós as mulheres, o nosso erro está naquilo que falamos. Por isso trazemos este grande tema, silêncio também é a sabedoria. E quando eu estive pensando um bocadinho sobre este tema, pastora Olga, uma das coisas que Uhum. me veio em mente foi a história de José. José ia perdendo a vida porque falou. Será que era proibido José falar? Foi o falar, mas o falar na hora errada e falar com as pessoas erradas. Então, eu acredito que diante de muitas situações que nós vivenciamos, o melhor mesmo é o silêncio. Então, eu chamo a esta hora todas as mulheres, particularmente as mulheres que tendem a falar muito, eu chamo mulheres, chamo também os homens, as pessoas que não conseguem repor, que não conseguem falar diante de algum projeto, diante de algum plano, diante de alguma situação, alguma discussão. Quando se fala de silêncio também é sabedoria também é silêncio, e este tema remete-nos para muitas áreas da nossa vida. E é assim que eu trago duas convidadas, a minha outra convidada ainda não chegou, que é a pastora Rosa Timana, e também trago a pastora Olga de Carvalho. Pastora Olga, muito boa noite. Boa noite, irmã Liliana. Como está? Estou bem, muito obrigada. Pastora Olga, seja bem-vinda. Pastora Olga, Obrigada, irmã sobre Liliana. este tema, silêncio também é sabedoria, sabedoria também é silêncio. Quando recebeu este convite para este tema, o que é que lhe veio à alma? Quando eu recebi esse tema, primeiro agradeço, né, por ter me feito esse convite. É sempre um prazer atendermos o convite quando vamos falar da palavra de Deus, porque essa palavra é espírito e vida e ela é remédio para as nossas vidas, é cura para as nossas almas. Eu agradeço por terem me convidado. E falando nesse tema, quando recebi o tema, eu me senti realmente desafiada, né? Me senti desafiada porque estamos num tempo onde todos querem falar, onde todos, cada um quer emitir a sua opinião, onde as pessoas até pensam, se eu não falar, ninguém vai me conhecer, se eu não falar, ninguém... Eu tenho... O falar significa me impor, ou impor respeito para muitos, ou falar significa me mostrar que eu existo, para as pessoas saberem que eu existo. E me senti realmente desafiada quando recebi esse tema, e sempre que recebo um tema assim para partilhar, eu me revejo no tema, eu procuro me avaliar se realmente eu tenho vivido isso, porque o melhor do que aquilo que ensinamos é vivermos. Então eu me senti desafiada e é muito bom vir aqui partilhar esse tema com as irmãs, com mães, tias, irmãos, pastores, amigos. É muito bom partilharmos. Claro, nós nunca vamos responder satisfazendo a necessidade de todos. Mas naquilo que Deus coloca na nossa boca, respondemos naquilo que nós podemos, naquilo que é o propósito da vontade de Deus para esse momento, e o próprio Deus responde à necessidade daquilo que as pessoas precisam ouvir. Então, eu me senti muito desafiada sobre esse tema, não é?
que o silêncio também faz parte da sabedoria, sim. Faz sim parte da sabedoria, porque, se não me engano, lá em Provérbios, a palavra de Deus diz que até o tolo, quando fica calado, se passa por sábio, né? Até o tolo, quando fica calado, se passa por sábio. O silêncio é algo que também Deus é que criou. E a palavra de Deus, ela está repleta de passagens onde falam silêncio. Ela fala de silêncio para, às vezes, no momento que nós vamos orar, nós falamos com Deus e depois chega o momento que o próprio Deus diz: agora fica calada porque eu quero falar. Para nós aprendermos a ouvir a voz de Deus. Há quem nunca ouviu a voz de Deus, porque não sabe ouvir, não sabe ficar calado para ouvir. Só sabe falar na presença de Deus, falar, 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 não se cala para ouvir Deus falar. Há um momento também que Deus nos fala silêncio na sociedade, porque Ele quer falar da sua maneira, às vezes com algum sinal. Há um momento que Deus também vai dizer silêncio, mediante uma situação que está a acontecer, porque por muito falarmos, podemos acabando de distorcer aquilo que Deus preparou para nós. E um dos exemplos que posso dar é João Batista, né? O nascimento de João Batista, Zacarias. A palavra de Deus diz que o anjo apareceu para dizer que Zacarias e Isabel teriam um filho. E Zacarias já eram avançados em idade, né? E ali o anjo falou o que seria, como seria esse filho, e que seria uma grande maravilha, porque seria um milagre grande e as pessoas iriam se alegrar. A Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus, que também na mesma época Maria também recebeu a mesma nova do anjo Gabriel. E a palavra de Deus lá diz que Zacarias se alegrou, né? E aí ele tentou questionar, duvidou com aquilo que Deus iria fazer e Deus o silenciou. Deus não o matou, né? Como se fala às vezes em algumas linguagens, silenciar, matar, não. Deus o silenciou, ele ficou mudo até que esta criança nascesse. Então, Deus mostra-nos aí que, no mesmo momento que Deus quer que nós fiquemos calados, porque Ele quer agir, não, porque nós até podemos atrapalhar aquilo que Ele quer fazer. Fiquemos calados. Também podemos ver o silêncio lá em livro de Pedro, no 1 Pedro 3, lá no seus versículo 8 adiante, que diz que a mulher, né, deve ficar calada, respeitar o marido, honrar o marido, mas se for para ganhar o marido, que ganhe de boca fechada, em silêncio. Por quê? Vivendo a palavra de Deus. Então, são vários aspectos que Deus vai nos mostrando quando Ele quer falar em silêncio. Em Isaías, Deus mostra também que fique em silêncio, no meu tempo eu vou falar. Então, em muitas passagens bíblicas, Deus vai nos mostrando em como Ele quer que nós fiquemos calados às vezes. E num tempo como esse, que cada um quer omitir a sua opinião, são tempos que, como cristãos, devemos parar e refletirmos se realmente Deus está naquela aquela opinião que estamos a emitir. Porque às vezes o Senhor não está presente naquilo e nós acabamos estragando aquilo que Deus preparou para nós. Depois nós queremos dizer que Deus não me abençoa, porque Deus não me deu aquilo. Não, você acabou estragando tudo. O Senhor tem propósito para cada um de nós. Por isso é que às vezes temos que perguntar, Senhor, é para eu falar ou para eu calar? É para eu falar de que maneira? Então, o silêncio é um tema muito desafiador. Também podemos ver em Tiago, né? Como é que a Bíblia fala sobre a língua. E a língua é tão pequena, mas pode incendiar um bosque ou pode incendiar uma floresta. Ela é tão pequena, mas pode incendiar uma floresta. Assim como um palito pequeno que é feito de um pedaço de, de madeira, de pau, mas pode incendiar uma floresta inteira. Então, tudo isso é em torno da língua, daquilo que falamos. E o silêncio, muitas vezes, pode sim parecer sabedoria, porque Deus nos mostra isso segundo a sua palavra. E é muito desafiador o tema, acredito que nós vamos trabalhar ainda muito mais sobre ele. Pastor Olga, quais são os momentos da sua vida em que mais lhe remete ao silêncio? Mediante os momentos que mais... Repete só, por favor. Repete, Maliliana, por favor.
os momentos em que mais faz silêncio na sua vida, em que prefere estar calado? Quais são os momentos ou quais são as situações que lhe leva a vencer calado? Quando alguma coisa que eu quero fazer não dá certo. Quando eu almejo muito em fazer algo e aquilo não dá certo do jeito que eu queria, eu me calo. Eu me calo, porque se eu sinto que se não deu certo, é porque Deus não quis. Então é tempo de calar e deixar Deus agir. Porque temo em dar um passo, estragar tudo, ou seja, fazer algo que depois já não consiga corrigir. Principalmente também se a pessoa está chateada, nesses casos mesmo é melhor ficar calada. Mas é mais em caso em que eu estou em uma ação, não deu certo, eu prefiro me calar, ficar quieta. Como mulher, mulheres e homens, na sua opinião, quais são as suas, quem faz menos silêncio? Mulher e homem ou só mulheres? Não, não entendi a questão. Como mulher? Entre as mulheres e os homens, na sua opinião, Uhum. quem mais faz silêncio? Os homens, as mulheres? Por quê? Eu vejo que quem mais faz silêncio são os homens. São os homens que fazem silêncio. Eu acredito que é por causa disso que Pedro fala lá na carta de Pedro, de 1 Pedro 3, que as mulheres. Eu vou fazer a leitura só para podermos entender, que diz assim, 1 Pedro 3, que diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porto das suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Ou seja, elas ganham seus maridos de boca fechada ou em silêncio. Eu vejo os homens são mais quietos porque eles pensam mais antes de falarem. E os homens, a questão de falar, carrega muita responsabilidade, porque eu vejo, no tempo que tenho aconselhado, no tempo que tenho acompanhado as famílias, eu vejo muito um homem, quando vai falar, ele teme pelo que vai falar, porque ele pensa em todas as circunstâncias, ele pensa no problema que ele pode causar por causa da palavra que vai lançar. Então, ele sente o peso da responsabilidade familiar antes de falar qualquer coisa. Por isso é que, em casos, por exemplo, de negócios de família, quando um homem ou quando um casal vai fazer um investimento em questões de negócio, a mulher é um pouco mais ansiosa para poder começar o negócio. Os homens são um bocado mais retraídos. Por quê? Porque o homem pensa, se fizermos um negócio e não der certo, eu serei responsabilizado como pai de família. Não só a responsabilidade do fracasso, mas a responsabilidade financeira, toda a responsabilidade emocional da família, toda essa será acarretada por ele. Então, por causa disso, os homens acabam sendo um pouco mais silenciosos até nas respostas em questão de investimento. Nas respostas, também questão de falar. A mulher, ela fala 100 palavras, e às vezes nas 100 palavras ou 10 palavras só pensou em uma. Ela só queria pensar em uma coisa, mas ela fala 10 palavras. Os homens, o homem só vai falar 2 palavras e pensou nas 2 em que falou. Então, na minha opinião, os homens são mais quietos. E as mulheres acabam reclamando, porque ele não fala, ele não me responde, eu falo com ele, ele não responde, ele fica quieto, ele parece não prestar atenção, ele me ignora. Não. Nós temos que parar e refletir. Será que precisei falar tanto assim? E também temos que dar tempo de pensar, porque os homens pensam quando vão falar, nós disparamos as palavras, e às vezes até acaba sendo uma palavra que magoa. Se já magoou, não pensamos o quanto magoamos para pedirmos desculpa, achamos que tínhamos que falar que estava na nossa razão, e achamos que os homens não ficam magoados, achamos que os homens são tão duros. Ele merece, ele é homem, não magoa muito. Os homens, por terem essa característica de serem quietos, são muito mais sensíveis às mágoas do que as mulheres. Nós, por sermos
aquele ser que fala muito, que dispara aquilo que quer, também acabamos tirando também a nossa mágoa. Então, acabamos sendo um bocadinho mais fácil de esquecer aquilo que aconteceu, porque acabamos falando e acabamos nos liberando um bocadinho aquela sobrecarga de raiva. Os homens não, eles ficam muito mais sensíveis e têm mais dificuldade depois de descarregarem isso. Então, no caso que o homem e a mulher têm essas diferenças, os homens são um bocado mais silenciosos que as mulheres. Por isso eu digo às mulheres, quando vai falar, pensa 2 vezes antes de falar, para não falar e depois ficares a vida inteira arrependida com aquilo que falaste. Então, os homens e as mulheres possuem essas características, foi Deus quem deu essas características, e nós precisamos ter cuidado como mulheres de Deus quando vamos falar sobre isso, quando vamos conversar com homens sobre algum assunto. Os homens são muito mais quietos, isso nós podemos refletir mesmo na ciência. Quando eu estudei, acho que foi no 2º ano do meu curso de nutrição, e nós tentávamos saber por que a criança, o bebê, chora mais no colo da mãe e se acalma no colo do pai. E eram várias opiniões, e procurando as opiniões científicas, eles diziam que quando a mãe está grávida, ela fala muito, e o bebê parece que já fica cansado da voz da mãe. Quando o bebê nasce, a mãe fala muito com o bebê, e o pai fala pouco. Não parece que a voz do pai acaba sendo mais suave, ele soa mais suave, e faz com que ele se aquiete mais do que a voz da mãe, porque ouve muito pouco. Então, é de nós, as mulheres, falarmos demais, e os homens serem mais quietos. É raro encontrar um homem que fala muito. E se ele fala muito, fala mais com os amigos. Com a mulher mesmo, fala muito pouco. Com a mulher é comum e muitas mulheres se sentem muito magoadas por causa disso. Ele fala com os amigos, ele fala com a família, mas comigo não conversa. É próprio, porque diante da mulher ele pensa muito, que depois que falou, para apanhar aquelas palavras, ele sabe que vão lhe trazer problema, porque nós, as mulheres, às vezes ele só fala, olha, eu não irei lá, não irei lá, não irei lá amanhã, ou não irei para lá amanhã. Ela vai entender, ele nunca mais irá para lá. Então, nós, as mulheres, temos o costume de interpretarmos as coisas de uma forma muito exagerada. Por isso é que os homens pensam muito, muito antes de emitir uma opinião perante a sua esposa, porque sabe o que pode acontecer. Pastora Olga, silêncio também é sabedoria, sabedoria também é silêncio. Sobre mulheres explosivas, no momento temos aqui o recôndito poeta atual, ele diz que muitas vezes estar em silêncio, muitas vezes estar em silêncio do que falar tolice. Tolice é essa que pode destruir uma nação. Sim, o silêncio será sempre sabedoria. Parabéns às convidadas. Ok, o silêncio será sempre sabedoria. Pastora Olga, sobre as mulheres explosivas, o que eu quero dizer, mulheres explosivas? Mulheres? Explosivas. Repete, mas as mulheres explosivas. Uhum. Ok. O que é que tem a dizer sobre isso? Aqui, Provérbio 17, 18, desculpa, 28, diz que até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por entendido. Quantas mulheres explosivas, depois a palavra de Deus diz em Provérbio Eclesiástico, diz que para ter cuidado com a mulher colérica, que são essas as famosas mulheres explosivas. Nós, as mulheres de Deus, precisamos ter muito cuidado, não nos deixarmos levar pela explosão, porque a explosão não faz parte do fruto do Espírito. A palavra de Deus, quando fala do fruto do Espírito, fala da mansidão, fala da temperança, do domínio próprio, fala dessas coisas que realmente nós temos que nos rever nelas, porque a conversão é um milagre. Nos convertemos a Deus é um milagre. E quando nos convertemos, a conversão, a salvação é algo instantâneo. Estás ali, Deus falou contigo, o Espírito Santo, desculpa, o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Logo, a palavra falou alto, tua vida virou de um dia para o outro, Cristo teve um encontro contigo e você se vê nascido de novo. E ali,
a obra salvífica foi concluída, foi completada. Mas ao caminhar da vida cristã, existe o que chamamos de santificação. A santificação é a palavra de Deus se fazer viva em nós, ou se cumprir em nós. Como é que se pode dar essa santificação? Que a palavra de Deus todos os dias nós nos revemos nela. Se nós abrirmos a palavra de Deus para ler ela tem os seus objetivos: consolar, exortar e edificar. Então, eu quando abro a palavra de Deus, eu vejo lá o fruto do Espírito é amor. Eu preciso levar isso para mim, para a minha vida. O que é que o amor tem a ver com... Eu conheço o amor como? Eu vivo o amor de que maneira? Eu tenho que ser desafiada pela palavra. O fruto do Espírito é longanimidade. O fruto do Espírito é temperança. Eu tenho que me ver em que é a temperança. Eu sou temperada. O que é a temperança? Trazendo aqui exemplo, mulheres. Quando nós fizemos um bife gostoso, não é? Um bife gostoso é aquele bife que você bateu muito bem, temperaste e o sal está à medida, o tempero está à medida. E quando comes, sente que ele é saboroso porque tudo está à medida. O cristão tem que ser temperado. Não pode ser uma pessoa exagerada quando as coisas estão bem, aleluia, glória a Deus, tira do chão, fica feliz. Quando as coisas estão mal, e chora, e grita. Não pode ser desequilibrado. Isso não é tempero. Isso é desequilíbrio. Aquelas mulheres explosivas que não conseguem se segurar, olha, sinto muito, elas precisam rever a sua conversão. Porque a palavra não nos desafia. A palavra de Deus, ela nos desafia todos os dias e nós temos que nos rever desafiados nela. Porque se ela não nos desafiar e nós não nos vermos desafiados na palavra, amada, alguma coisa não está bem. Põe em xeque a tua salvação que alguma coisa não está bem. Porque uma mulher que está com o marido pergunta: olá, amor, viste a minha camisa? E eu não sou tua empregada. Não é assim, não está certo. Porque a palavra de Deus diz o quê? Quando Paulo fala para Tito, ensina as mulheres mais novas, mais velhas, para ensinarem as mais novas a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, não dadas a vinho, não caluniadoras, não mentirosas, não. Tudo isso, Paulo instrui Tito para isso. Então, a mulher, se está casada, ela é adjutora do marido. Ela não pode se considerar uma empregada. Então, ela não pode explodir quando o marido lhe pede um prato de comida. Ela servir o marido dela não é um ato de ser empregada, é um ato de zelar pela palavra. Ela engomar a camisa do marido não é uma questão de ser empregada. Ela está a zelar a palavra de Deus porque há uma promessa na vida dela. E a promessa é que Deus abençoa aqueles que obedecem a sua palavra. Por isso é que muitas mulheres, elas não veem a sua vida abençoada, porque elas acham que a bênção só vai vir à medida que ela faz investimento material. Mas o investimento é no reino dos céus. Como é que tem sido a tua vida no reino dos céus? Então, é aquilo aquilo que acontece muitas vezes nas mulheres cristãs quererem se comparar com as mulheres do mundo, não está correto, não é assim. Devemos rever a nossa vida no dia a dia. Quando o marido vem e pergunta alguma coisa, deve responder com mansidão. Por isso é que a palavra de Deus diz que saber responder com mansidão, porque a mansidão é um dom, é um dos frutos do Espírito. Você para, ainda que esteja chateada, alguma coisa aconteceu, não conseguiste resolver aquilo, você deve parar, porque Deus está lhe assistindo, tu dizes: Senhor, dê-me graça, eu não estou bem, eu estou chateada, algo aconteceu que não foi bem, mas Senhor, Espírito Santo me conduz, como é que eu posso responder a essa situação? Acalma-te. Ou então pede, pelo menos, 3 minutos, dê-me 3 minutos, respira, se acalma e depois dá resposta à situação. Mas nunca explodir porque o outro pediu alguma coisa. Há mulheres que explodem com filhos, explodem com marido, explodem com o pai, explodem com a mãe. E é muito, muito triste. Há mulheres que não respeitam seus pais, não sabem falar com as suas mães. Porque a sua mãe já é idosa, a sua mãe não sabe falar na velocidade que ela está a falar. Quando a mãe pergunta alguma coisa, ela já responde de uma forma mal educada, como se
a mãe fosse uma criança para ela. E eu já vi muito isso em muitas mulheres. Isso não está certo. A tua mãe já esteve na mesma força que você está, na mesma força da juventude que você está hoje. Então, responda à tua mãe com calma e educação, porque os teus filhos vão observar isso, porque é o caminho que eles vão seguir. Às vezes a mãe não ouve em condições porque já é idosa, deve parar mesmo. Ela gastou tempo para te cuidar. Você deve gastar tempo para cuidar dela. E aí, quando ela fala devagar, porque não você para, deixa o que está a fazer. Mãe, não entendi. O que que a mãe quer que eu faça? Porque às vezes achamos que a explosão é só com o marido, a explosão com as nossas mães por serem já idosas. Mãe precisa de ajuda. Mãe, Deus honra essa forma toda de vida de um cristão. Com os filhos. Há filhos que nem têm coragem de pedir nada para a mãe, porque sabe, ou apanha, surra, ou apanha, surra de palavras, ou surra física. Então, como cristãos que somos, nossa vida deve ser um modelo, um modelo de testemunho. Nós queremos, às vezes, sermos uma bênção lá na igreja, fazermos tudo, cuidarmos, cantarmos, pregarmos, mas na nossa casa nós somos a própria explosão e não soubemos ouvir os nossos filhos, ficarmos calados às vezes e ouvirmos os nossos filhos. Aquele filho que tem problema, o filho chega e diz, um exemplo, a filha chega e diz, mãe, estou no ciclo menstrual, a mãe quer se matar. Mas como é que você chegou aqui? Você vai ficar grávida? Não pode. A mãe deve ter calma mesmo. Às vezes esse momento é um momento de silêncio que tens que ouvir as inquietações da tua filha. Ouve ela falar. Ela vai falar as inquietações, vai falar as dúvidas. E a mãe, com toda a sabedoria do silêncio, ouvindo a filha falar, vai abrir a palavra de Deus. Porque nossos erros também, alguns erros que cometemos, é que queremos aconselhar segundo o mundo. Já estás nesse ciclo. Olha a pílula, olha a camisinha, olha. E não faça isso, mãe. A maior proteção é a palavra de Deus. Não fala muito do mundo. Abra a palavra de Deus e mostra o que a palavra de Deus ensina, porque a palavra de Deus diz que ela será lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, por onde ela for. Então, devemos ter cuidado no falarmos, não explodir nem com o marido, nem com os pais, nem com os filhos, nem termos mesmo calma. E o silêncio é importante nesses momentos para poderes ouvir a outra pessoa, porque no ouvir aprendemos muito. Pastora Olga, com certeza, olha, temos aqui a nossa irmã, nessa entrevista, Silvia Rodrigues, a Silvia diz, boa noite, caríssimas. Tema pertinente e muito importante para nós mulheres. Silêncio realmente se traduz em sabedoria, porque a Bíblia nos orienta a sermos tardios no horário, nos orienta a sermos tardios no horário de falar. Mas prontos a ouvir, outros sim, devemos sim ser temperantes para sabermos como devemos responder a cada um. É uma luta, sim. Tardes no horário, não é, pastora Olga? É tardes no falar e não no horário. O poeta recorda. Não no horário. O horário nunca é tarde. O recôndito. O horário é necessário. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Até quanto mais orarmos, melhor respondermos. O recôndito poeta diz: o melhor remédio da vida é o silêncio. Use o silêncio como sabedoria. Uau! Nosso internauta, você pode continuar aqui a deixar os seus comentários, dar-lhe embora os seus dias. É na nossa casa em que devemos ser aprovados primeiro. Uau, foi o que a pastora Olga disse. Vocês são bons obreiros na igreja, em casa não. Ele diz, é na nossa casa em que devemos ser aprovados primeiro como cristãos. Por isso temos que ter mesmo temperança, sabedoria, porque Deus dá sabedoria, porque Deus dá. Uau, muito bom. Não sei valioso, pastora Olga. Para nós é importante, quando eu faço essa live, é saber que estamos a atingir vidas. Isso para nós é importante e todos estamos a alcançar pessoas. Pastora Olga nunca ouviu aquelas pessoas que dizem, eu falo na cara, eu já sou assim, eu falo na cara, eu não consigo calar. Nunca ouviu isso, principalmente algumas mulheres, eu falo na cara. É correto sim, isso? Sim. Eu falo na cara. Não sei a dizer sobre isso, eu falo na cara. Mesmo entre amigas, eu falo na cara. Eu já ouvi muito essa expressão.
E algumas pessoas acham até que falar isso é ser verdadeiro. A palavra de Deus também, em Eclesiastes, diz que o sábio encobre o negócio, né? O tolo sai defamando. Há coisas que nós não podemos, nem tudo nós temos que falar na cara. Há coisas que nós não podemos, há coisas que nós devemos chamar a pessoa e lhe vencer com a palavra de Deus. Porque essa questão de falo na cara, às vezes eu vejo um bocadinho assim, como se fosse uma expressão encrenqueira. Como se fosse expressão de encrenca, de arranjar problema. Porque uma pessoa sábia, por mais que diz que fala na cara, essa forma de falar se aplica a quê? Em que momento? Porque tem que saber em qual momento nós podemos aplicar essa forma de falarmos essas verdades diretas para a pessoa. Porque as pessoas, às vezes, não é, desculpa, não é na presença de outros que ela precisa ser confrontada. Há momentos que nós confrontamos na presença de outros para quê? Para quem estiver ali também tema e não cometa o mesmo erro. Mas não é uma forma para humilhar a pessoa. Temos que ver até que ponto estamos a humilhar a pessoa. E às vezes, quem usa muito essa forma de falar é quem tem autoridade ou poder ou domínio sobre o local. Então, nós precisamos ter cuidado, como cristãos que somos, porque às vezes Deus nos dá graça de termos o domínio sobre o local, de termos termos a primazia sobre o local, a aceitação, abertura, que seja líder naquele local. Então, precisamos ter cuidado e queremos usar essa liderança para magoarmos os outros, para falarmos coisas que magoam. E às vezes não é isso que Deus quer. Deus nos colocou ali para ganharmos os outros para Ele. E o sábio, o servo de Deus, ele ensina sem humilhar ninguém. Ele ensina sem humilhar ninguém, não precisa humilhar. E esse falar na cara, em que momento é aplicado? E nós vimos muito isso, que quando às vezes também as pessoas querem confrontar alguém que tenha o hábito de fazer as coisas erradas, faz, principalmente no seio da família, né? Essa pessoa tem o hábito de fazer as coisas erradas e ninguém tem coragem de confrontar. E aí alguém sente-se no direito de confrontar, a primeira coisa é falar à frente de todos para dizer o quê? Para poder se sentir na seguinte posição, eu falei mesmo, vocês ouviram, né? Não é que falou para poder ajudar a pessoa a mudar a sua forma de fazer errado as coisas, mas falou para que as outras pessoas que estão ao redor sintam que ele é poderoso em fazer isso. Então, nós precisamos ter esse cuidado de dizer, eu falo na cara. Fala na cara para quê? Com qual objetivo? Porque se você fala na cara para humilhar alguém e acabar com a moral da pessoa, já não valeu a pena o teu falar na cara. É vergonhoso, é soberba. Então, nós temos cuidado. Às vezes, o Senhor nos dá essa graça de falarmos, e às vezes mesmo você vê que a pessoa tem o costume de errar, de fazer isso, e todos sabem que aquela pessoa erra, ninguém consegue falar. Espera e chama ali no canto. E diz, às vezes é aquela pessoa que, um exemplo, a outra pessoa veste, gosta de pôr aquelas roupas birrantes, chamativas, aqueles verdes, laranjas, e todos olham e as pessoas zombam assim nos cantinhos, né? Ninguém tem coragem de falar que as roupas estão birrantes. E vem aquela pessoa que tem o direito, ou que se sente ali, e em vez de falar isso na presença das pessoas, que você usa roupas muito birrantes, até o ponto da pessoa sentir-se humilhada, chamar no canto e dizer, olha, estás muito bonito com esse verde, é lindo esse verde, mas por que da próxima vez não pões um azul turquesa? E é uma forma delicada de poder falar para a pessoa. E aí a pessoa, quando vê com um azul, elogia também, porque viu que a pessoa está a mudar. Então, temos essa sabedoria de podermos ajudar. E não dizer, por que você tem a mania de vestir essas roupas birrantes? Você não vê que não te ficam bem? É ridículo. Olha, a pessoa às vezes fez aquilo com tanto coração, você acaba praticamente derrubando aquela pessoa e ela perder até aquela força em querer se preparar da próxima vez e às vezes até se excluir daquele meio porque
praticamente maltratada. Então, termos esse cuidado, quando esse eu falo na cara, ter mesmo muito cuidado, esse falo na cara pode destruir a vida de alguém. E às vezes mesmo são pessoas que cometem muitos erros e não cometem erros porque são maldosos, mas porque eles vêm lutando na vida para se consertarem, para serem aceitos no meio das pessoas e elas acham que estão bem, mas precisam de orientação. É o fato de serem adultas que não precisam de orientação, não. Muitos adultos se criaram sozinhos, sem orientação de alguém. E quando chegam na fase adulta, têm esses erros, porque não precisam que alguém os oriente. Então, não sejamos nós que vamos destruir a luta que essa pessoa fez para chegar até ali. Sejamos nós ajudarmos a construção desta pessoa. Então, irmãs, falo na cara, vamos com um pouquinho mais de calma para podermos ajudar os outros. Em suma. Está a ser muito proveitoso. Caro internauta, continue a mandar aqui os seus comentários, as suas sugestões, porque estamos aqui mesmo para aprender. O motivo desta sala de conversa toda quinta-feira é você. Nós queremos ensinar. Queremos que, ao sair diante de cada live, de toda quinta-feira desta sala de conversa, na realidade não seja a mesma pessoa. E a pastora Olga falou algo muito importante. E eu olhando para este tema, pastora Olga, eu olho para a história de Jesus. Jesus andava com os homens, eu posso dizer, complicados. Entre eles perguntavam, mestre, entre nós qual será o melhor? Tinha Judas, que era o falso, tinha Pedro, que era o explosivo. Cada um tinha o seu temperamento, mas Jesus sabia caminhar com cada um. E muitas vezes, pastor Olga, não sabe lidar com as pessoas. Então, diante de cada erro, eu falo. Não pode, está errado. Não podias. Você é sempre assim. Então, às vezes, em vez de melhorarmos as pessoas, a nossa falta de silêncio, pastora Olga, pode melhorar as pessoas ou não? Ao invés de melhorá-las, mesmo chamando a atenção. Sim. No nosso meio, a igreja é um hospital. E por ser um hospital, tem todo tipo de doentes. Tem os hipertensos, os diabéticos, temos a aterosclerose, temos de dermatologia, temos os angiologia, temos ortopedia. Então, temos lá o irmão que tem problema gosta de comentar da vida dos outros. Gosta de comentar da vida dos outros e parece que a língua coça por comentar da vida dos outros. E nós, quando estamos lá, temos os bebês na fé, os fracos na fé, os fortes na fé. A palavra de Deus diz que os fortes carregam os fracos e instruam os bebês. Aquela que nós sabemos que ela tem uma fraqueza na língua, nós vamos fazer o possível para não alimentar esta fraqueza. É a mesma coisa, nós às vezes julgamos a pessoa que tem fraqueza na área de sexo. É uma pessoa que cai fácil em pecado sexual, que tem fraqueza na área de bebida, tem fraqueza na área de roubo, de mexer. Nós, quando soubemos que essa pessoa já tem fraqueza nessa área, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar de forma a cuidar dela. Vamos trabalhar de uma forma a cuidar dela. Se essa pessoa tem uma fraqueza na língua, quando ela vier comentar de alguém, eu devo automaticamente arranjar uma forma de lutar. Porque senão eu vou ajudá-la a pecar nessa área, porque ela tem fraqueza nessa área. Então eu vou dizer o quê? Ok. Doutora, quero que fale sobre isso, como lidar com alguém que tem fraqueza na língua. Também temos aqui o nosso irmão Manuel Carvalho, ele diz, até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, que cerrar os seus lábios por sábios. Provérbios 17:28, muito bom. Pastora Olga, como tratar com alguém que tem problemas, qual é o termo que eu usei um bocadinho, alguém que... Tem problemas na língua. Sim, como tratar com essa pessoa, porque também estamos para ajudar essas pessoas. Não podemos também fugir dessas pessoas. Como tratar com esse tipo de pessoas? Pessoas fofoqueiras, pessoas explosivas, como lidar com essa classe? Como ajudá-las a ultrapassar? Mais do que saber conviver com elas, como levá-las
a vencer isso? Como chamá-las a atenção e ajudá-las a passarem dessa fase? Como eu estava a dizer, a questão da irmã que tem fraqueza na língua, que só sabe comentar da vida dos outros, então a melhor forma é quando ela vier comentar, dizer, ok, vamos fazer aquilo ali. E ela no dia seguinte vai vir comentar de novo, vai dizer para ela, a palavra de Deus diz, não andei como mexeriqueiro no meio do seu povo. E vamos fazer aquilo ali. Se lhe cortar por 2 vezes, ela vai entender o que ela está fazendo errado, já não vai voltar a fazer. Mas é alguém que tem fraqueza nessa área. Então também não lhe podem abandonar. Se lhe abandonar, ela será engolida por essa fraqueza. Devem lhe rodear, falando a palavra de Deus. O que é que fala sobre mexeriqueiro, sobre fofoqueiro? Aquilo tudo que a palavra de Deus condena sobre fofoca e mexerico, devem falar sempre para ela. Por quê? Para começar a ter temor. E às vezes apresentar provérbios ou parábolas sobre o mexerico. Então essa pessoa vai começar a temer. Quando ela começar a ver o que a Bíblia fala, os resultados de ser fofoqueiro, ela vai começar a temer. É importante que o irmão que está ao lado procura lhe ajudar. É a mesma coisa aquela pessoa que tem fraqueza na bebida alcoólica, não é? Uma pessoa que tem fraqueza na bebida alcoólica, eu vou cuidar dela para que ela não vá a um bar onde tem bebida alcoólica. Eu vou cuidar dela quando for numa festa para não se aproximar de uma garrafa de bebida. Porque eu sei que aquela irmã tem fraqueza nessa área. E eu vou tratar, vou cuidar dela. E nós devemos ser responsáveis para cuidarmos dos nossos irmãos. O que eu vejo nós na igreja, temos mais facilidade de termos coragem de julgar. Ele fez, ela fez, é assim e ponto final. Eu vejo muito alguns irmãos quando caem em pecado, elas se escondem, elas fogem. Elas não aceitam se aproximar. E às vezes eu tiro mesmo, tiro um dia, compro alguma coisa, vou para lá e vim para nós comermos alguma coisa juntos. E às vezes, pastora, sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu isso, isso, isso. E às vezes ele só quer falar ou ela só quer falar, né? Fala tudo aquilo que ela fez. Depois de acabar de falar, e sabes o quê? Eu digo, e Deus também esqueceu, eu também já não lembro. Então, como é? Você ora pela pessoa, porque nós temos que lhe fazer sentir que Deus lhe ama, que ela caiu, mas Deus não lhe abandonou. E nós somos a mão de Deus para lhe segurar. Porque nós somos muito ágeis para julgarmos. Estamos prontos para darmos o tiro da misericórdia. Mas nós temos que estar prontos para acolher. Em nós tem que estar dotado o fruto da misericórdia. O irmão que tem facilidade de língua, olha, eu já lidei com certas situações que você vê mesmo que a irmã tem essa queda, tem esse lado dela fraco. E por mais que você repreende, e ela vira assim e diz, irmã Olga, me deixa só, e que a minha língua está a coçar, eu preciso falar, a minha língua está a coçar. Você diz, eu sei que está a coçar, mas dá um jeito de segurar ela na boca, bebe água, aperta, porque senão você vai pecar, vai me fazer pecar, porque dependendo da cena, eu posso ser tentada a comentar ou a zombar, alguma coisa assim do gênero. Então, se segura aí. Vamos louvar? Abra o inário, começa a louvar, vai ver que ela até já vai esquecer, porque tudo isso não passa de tentação de Satanás para deixar-nos cair, porque a palavra dele diz o quê? O inimigo das nossas almas anda ao nosso derredor procurando como nos possa tragar. Se nós começarmos a instruir, nós começarmos a vigiar dessa forma, Satanás fugirá de nós. O que a palavra de Deus diz? Achegai-vos a Deus e Satanás fugirá de vós. Então, a única maneira que nós temos de Satanás fugir de nós é nos achegarmos a Deus, pegarmos os fracos e lhes levarmos juntos. Porque a tentação, ela está ali ao redor, mas nosso Deus maior que nos faz vencer a tentação. Por isso é que a oração do Pai Nosso diz o quê? Livra-nos do mal. O Senhor é aquele que nos livra. Então, para aquela irmã que tem fraqueza mesmo de língua, nós sabemos que dentro da igreja temos essas irmãs que têm essa fraqueza. Primeira coisa, é não deixar seus ouvidos ouvirem. Segunda coisa, quando tiver para falar, vai cortando, leva ela mais em adoração do que a escutar, porque ela também pode te levar para a queda. Em vez de você levar-lhe em adoração, ela te levar para a queda, porque você dá atenção para aquilo.
No final das contas, vocês caem juntos, porque depois da queda procede queda. Um abismo chama outro abismo, como diz a palavra de Deus. Então, ter cuidado com esse tipo de coisas mesmo na casa de Deus. Amém? Porque senão, se nós não vigiarmos, se nós não cuidarmos desses irmãos, o inimigo é astuto. Essa irmã cai. E na queda dela pode não ser só ela cair, na queda dela ela pode levar outras pessoas também. Pode levar, porque dependendo do assunto que tiver a ocorrer, ela pode acabar levando também outras pessoas. Então, o importante, sempre como servos de Deus, é prestarmos atenção, cuidarmos, porque é a nossa responsabilidade como igreja é cuidarmos, porque o cristão se converte, recebe Jesus, vai sendo discipulado, depois de 2, 3 anos, ele tem que estar pronto para cuidar também dos outros. Amém? Resumindo, aquela irmã que tem fraqueza na língua, nós devemos cuidar, porque na queda dela pode proceder queda de outras pessoas também. Mas para alguma coisa que nós vivemos muito na sociedade angolana é o julgamento precipitado. A Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. É o julgamento precipitado. Eu não ouvi a história completa, eu julgo. Ele merece. O que o senhor parece dizer sobre isso? Julgamento precipitado. Isso não lhe preocupa, não lhe choca quando vê isso? O julgamento precipitado ele está em várias escalas. Ele está porque o ser humano é ser humano. O ser humano, quando não conhece Cristo, ele é mesmo condenado, homem é homem. O julgamento precipitado, ele está na casa de Deus, ele está na sociedade, ele está em todos os lugares. Nós, os cristãos, é que temos que concentrar a nossa cabeça, organizarmos as nossas ideias segundo a palavra de Deus e deixar com que ela seja luz para o nosso caminho em tudo aquilo que nós fizemos. Porque eu estou a dizer que está em todas as escalas. Um exemplo. Hoje em dia, se nós vamos ao mercado, eu e a irmã Liliana, se vou de chinelo, uma saia normal, pôr um lenço na cabeça, e a irmã Liliana vai com um bom vestido, um sapato, uma peruca, como essa que estás bem bonita, e vamos perguntar algo no mercado, pode ter certeza que podem nos dar preços diferentes. Eu chego lá, pergunto quanto é que custa um monte de batata, a mim vão me olhar de cima a baixo e vão dizer, custa 500 kwanza, mas quando vier a irmã Liliana vão dizer 1.500 kwanza. Vão olhar e vão dizer, essa tem dinheiro, essa vai pagar. Já julgaram. Então, não é bom. Esses dias eu ainda estava a falar para algumas mulheres que vêm, eu disse, não subam o preço da vossa mercadoria por causa da aparência das pessoas, porque Deus não atenta para a aparência. E vocês não serão abençoados por causa disso. Então, não façam isso. Deem em preço justo, balança justa, para que a mão de Deus possa vos abençoar. Então, o julgamento precipitado não é bom. E na casa de Deus é a mesma coisa. Quando vimos alguém, nós queremos... alguém chega e diz assim, olha, eu vi a fulana passar e... Eu vi a fulana a passar e olhou para mim de uma forma que eu não gostei. Aí a outra pessoa que está, ele diz, ela é mesmo assim. Outro dia também já me olhou assim. A pessoa às vezes nem sabe de nada do que está a dizer, nem olhou para elas e nem perguntam. Já fizeram um juízo da pessoa e já criaram um estereótipo da pessoa, já criaram a imagem e já espalharam essa imagem. E a pessoa, por vezes, nem sabe de nada. O que é que vai acontecer? As pessoas já vão estigmatizando, tratando mal essa pessoa. Até que a pessoa consiga perceber que criaram já uma imagem errada dela, aquilo já se espalhou e a pessoa já tem um mau testemunho no meio da igreja. Então, termos o cuidado, quando alguém chegar a dizer, olha, eu vi a fulana, olhou-me dessa forma, e perguntar, mas será que viste mesmo bem? Será que olhou para ti? Isso é verdade. Vai ainda lá saber. E às vezes eu gosto de ir lá e conversar com a pessoa, olá, tudo bem? Viste a irmã fulana? Já cumprimentaste? Não, aí eu disse, não vi. A pessoa olhou para um outro local. Não a vi. Podes cumprimentá-la.
Uma forma de fazer a pessoa entender que ela viu mal aquilo, que a irmã lhe quer bem, vai lá e cumprimenta, e o mal entendido logo é desfeito. Evitarmos julgarmos, jogarmos juízo por cima, porque nós podemos distorcer a imagem de alguém e essa pessoa ficar com uma imagem distorcida por muito tempo, que não sabe nada. Também Deus não se agrada disso. Deus não se agrada desse juízo errado das pessoas. Que nós devemos ser balança justa. Se você não gosta daquela pessoa porque fez alguma coisa, vá lá e resolve com ela. E nós na sociedade temos muito isso. E às vezes até alguém que aparece, né? Aparece nas redes sociais ou aparece nas redes de comunicação, de repente diz, eu não gosto desse senhor, não gosto daquela senhora. Mas porque ele fez alguma coisa, nunca me fez nada. Oh, mas como é que você não gosta de alguém que nunca te fez nada? Disse alguma coisa que te magoou? Não. Mas por quê? Porque eu não gosto da forma dela de falar. E a pessoa não fica com esse não gosta para ela. Ela vai contar para mais alguém que também não gosta. De repente, tem uma multidão a odiar a pessoa que nunca lhes fez nada. E aí pergunta, ela fez alguma coisa ou não fez? Então, vocês conseguem odiar alguém que nunca vos fez nada? A palavra de Deus diz que não pleita, ou não pleia com alguém sem ter feito alguma coisa. Não fica com raiva de alguém que nunca te fez nada. É bíblico. Então, nós temos que ter esse cuidado de andar segundo a palavra de Deus. Porque depois nós reclamamos que não somos abençoados. Nós somos abençoados segundo a obediência. Por quê? A palavra diz o que lá quando Saul vai sacrificar, o que Samuel diz para Saul? Deus se agrada em obediência e não em sacrifícios. Porque depois nós queremos fazer um tratamento aí para podermos mudar a história que nós distorcemos. Não, não faça isso. E eu digo sempre às pessoas, se você tem raiva de alguém, se em teu coração tem alguma coisa contra alguém, ora a Deus. Ora a Deus para tirar aquela raiva, ora a Deus para tirar aquela mágoa. Pede mesmo para Deus tratar o teu coração. Mas não usa isso para espalhar algo errado de alguém, porque depois você não vai poder consertar. Porque você contar o juízo errado de alguém é a mesma coisa, pegar uma almofada tem uma almofada de penas, porque existem as almofadas de esponja e almofadas de penas, aquelas penas de passarinho. Pegas essa almofada, vais a uma montanha e abres aquela almofada e ela se espalha para toda a baixa aquelas penas. É como você tiver espalhado essa maldade de alguém. Aí depois você vê que não era isso. Então você tem que pegar a almofada e apanhar aquelas penas todas que você espalhou. Não vai conseguir porque umas já se esconderam em vários lugares. É o mal que pode causar para alguém. Até você reconsertar, nunca mais vai consertar isso. Então, tenha cuidado de fazer juízo a alguém. Você pode destruir a vida dela, a vida da sua família. Eu vejo muito nas redes sociais pessoas que se levantam, que se dedicam para destruir a vida de alguém, para contar a maldade de alguém, ela às vezes nunca teve a chance de conversar com essa pessoa para ouvir se essa verdade, se esse assunto é verdadeiro. E ela destrói a vida dessa pessoa e destrói a vida das pessoas que estão ao redor dela. E quem compra a história, ou quem ouve a história, também não se dá o trabalho de dizer, olha, eu não vou levar isso, porque eu não conheço a pessoa, também leva, vai carregando, também espalhando. Como cristãos que somos, vamos ter a maturidade de não cometermos esses erros. Porque a palavra de Deus diz que à medida que nós medirmos os outros, também nos será medida. Então, não julgue para que não sejam julgados também por Deus. Amém? Muito obrigada, pastora Olga. Hoje era um dia que tínhamos duas convidadas, uma outra pastora de Moçambique, Rose de Timano, que a esta altura também está a terminar uma live na sua terra, mas Deus sabe todas as coisas. Cada coisa que a pastora Olga disse que deveria ser dita. Deus sabe porque que neste dia a cada pessoa sob a responsabilidade da pastora Olga. E foi um tema de conversa muito, muito importante, pastora Olga. Estamos mesmo gratos. A pastora Olga disse algo muito importante. Não fica com raiva de quem não te fez mal. Uma outra coisa que a pastora Olga deu o exemplo da almofada de pena. Então, alguém chega no alto de uma montanha e espalha
Assim é quando nós não fizemos silêncio diante de uma pessoa, levamos uma falsa imagem, uma pessoa. A pastora Olga disse que até já tentaram juntar as penas, já há penas que se perderam, ou seja, então a almofada já não é a mesma coisa. E a pastora Olga também disse algo muito sério, disse muitas das vezes as pessoas ouvem, não têm aquela sabedoria de dizer eu não vou levar esse assunto, as pessoas ouvem e também querem levar. Isto é muito importante, este é um tema muito importante, é um tema que as pessoas não. Eu aconselho as pessoas que estão a ver esta live a partilharem mesmo. Muita gente precisa de ver isso. Porque a pastora Olga, a Bíblia diz que Deus não se deixa estabelecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então as pessoas olham para o hoje, não hoje, o fulano, o ciclano, não sabe o que é que você está a plantar. E uma coisa que eu aprendi, pastora Olga, quem planta um caroço de manga não colhe uma manga. Ele colhe uma árvore. Então as pessoas não têm esse cuidado. Doutora Olga, muito obrigada. Foi um dia que veio com muita sabedoria. Deu para ver que a pastora preparou muito para esse tema. Eu creio que as pessoas que nos estão a assistir vão ter isso como uma palavra-chave. Sabedoria também é silêncio. Muito obrigada, pastora Olga. Não sei se quero aqui acrescentar algo que não foi dito durante a live, como está na nossa fase final, tem alguma coisa que queria acrescentar? Eu quero só enfatizar um bocadinho na parte que Pedro fala que as mulheres ganham os maridos de boca fechada. Falar para as mulheres cristãs, aquelas mulheres que os maridos não são crentes, e elas querem converter os maridos à força, a qualquer forma. E até tenho uma mulher que até eu comecei a rir, que ela disse assim, que o marido entra e ela já começa, sai Satanás, sai Satanás, e o diabo está aqui, começa a cantar hinos que dizem que o marido, não, o demônio já chegou. Não faça isso. Esse marido, você está a fechar a porta dele, não faça isso. Não começa porque e o diabo e pisa o diabo e pisa Satanás. Não faça isso. Quando a palavra de Deus diz que as mulheres ganham os maridos de boca fechada, é com testemunho. Aquele marido que não é crente chegou em casa, a comidinha está na mesa, a roupa está engomada, a cama está arrumada, o beijinho está pronto, a mulher está perfumada, os filhos já estão preparados, os filhos já jantaram, ou estão à espera do pai, estão à espera do pai. O beijinho está pronto. Sei dessa parte, pode continuar. Mas tudo tem que estar ali. E ele vai comer, depois de jantar, a sobremesa lá dentro no quarto está à espera para dar aquela bem quentinha, da boa sobremesa. Bom. Ele tem que dormir e dizer, sim, senhora. Ele não pode, ele tem que falar, esta mulher que Deus me deu, ele tem que sentir que nosso Deus é completo. Que aquele Deus que serve é um Deus completo. E quando ele fizer alguma coisa errada, nunca dizer, eu não te disse, não ia dar certo. Não, marido, tudo bem, vamos tentar de novo. Posso orar por ti? Porque o meu Deus, o Deus que eu sirvo, é o Deus que vai te abençoar. Você tem que fazer ele ganhar gosto pelo teu Deus. Orar por ele e dizer, olha, Deus vai fazer prosperar a tua jornada, o teu caminho. Ligar para ele durante o dia, amor, está tudo bem? Como estás? Aquele marido onde foi, ele tem que ter saudade da casa dele, porque aquela casa habita o Deus vivo. Naquela casa tem uma mulher de Deus, e ele é casado com esta filha do Senhor. Então ele foi trabalhar, ele tem que estar a pensar, aquela maravilhosa mulher, quando eu chegar em casa, ele não vê a hora de sair do serviço, porque a casa dele é o aconchego dele, ele tem que sentir isso. Você não está a pregar para ele abrir a Bíblia, dizer que ele tem que aceitar Jesus. A tua própria vida é o evangelismo para a vida dele. O dia que ele decidir mudar, ele tem que dizer, mulher, eu tenho que seguir o teu Deus, porque eu tenho visto as grandes coisas que você tem feito. Por isso é que Pedro diz, ganha o marido com testemunho, não falando muito. Porque as mulheres hoje em dia querem empurrar o marido para a igreja. Ela até pode ir na igreja, mas ele tem que ver Cristo em ti. Não empurra o teu marido. A pastora Olga disse algo muito importante. Eu vou pedir que a minha produção escreva isso em rodapé. Faça o seu marido ganhar gosto pelo teu Deus.
Vou pedir à minha Amém. produção que escreva aqui no rodapés. Faça o teu marido ganhar gosto pelo teu Deus. Pode prosseguir, minha pastora. Ele tem que ganhar mesmo esse gosto pelo nosso Deus, porque o nosso Deus é o Deus que atrai as multidões. Ele atrai o seu amor. A palavra de Deus diz que o amor de Deus nos atrai. Então, o marido tem que ser atraído e a mulher tem essa responsabilidade. Não fica a rejeitá-lo, porque há mulheres que depois também começam um trabalho de jejum e oração, aí o marido é obrigado a fazer jejum e oração na vida sexual. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Seja sábia, não destrua o teu lar. Deus te conhece. Por isso é que lá em Coríntios diz que se ele consente em ficar contigo, fica com ele. Mas contanto, dê testemunho para ganhá-lo. Porque nós conhecemos muitos maridos que vieram para Cristo e dizem mesmo, eu conheci uma mulher que ela era casada há quase 30 anos. E quando eu conheci, o marido dela não era cristão. E ela veio mesmo do lar da família, de uma família cristã. Há 30 anos era casado. E o marido dela, uma vez virou e falou assim para mim: minha querida, eu não abandono esta mulher por nada. Porque ela é uma grande mulher, é um presente de Deus para a minha vida. E disse, mas o dia que eu tiver que me tornar cristão, eu vou para a igreja dela. Uau, aquilo achei maravilhoso. Ele já era idoso. E agora eu me apercebi que ele já conheceu a Cristo e tem participado na mesma comunidade de fé. 30 anos. Essa mulher nunca o abandonou. Sempre foi fiel. Já era o mais velho, mas só os beijinhos que se davam aí. Até quem era nova dizia, estamos enferrujados. Mas eram bem toques mesmo de verdade. Estalava aqueles beijos, parecia um gelado de chocolate que está saindo congelado. Era muito, muito, muito bonito ver aquilo. Mas hoje nós somos jovens, não queremos viver essa essência do amor. Essa mulher vai ser atraída pelo amor. Essa mulher vai ver o teu Deus e vai desejar, assim como Ruth desejou o Deus de Naomi. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Então vamos fazer com que os nossos maridos que não conheçam a Cristo sejam atraídos pela nossa maneira de viver. Porque eles, quando olham para nós, eles querem ver Cristo em nós. E nós somos a representatividade de Cristo na terra. Então, vamos viver como sendo ela. Amém? Que Deus os abençoe. Muito obrigada, pastora Olga. Espero muito brevemente voltar a bater a sua porta. A pastora Olga é mesmo uma anciã, é uma mulher muito sábia, uma mulher que tem um espírito de conselho e de fortaleza. Muito, muito obrigada aos nossos internautas. Aproveito para partilhar esta live. Há muita gente que precisa de ver. Esta live não foi realizada como uma vaidade, como uma vontade de expor, não, é muito para ensinar. Há pessoas que precisam de ver isso, pessoas que não conseguem fazer silêncio. Mais uma vez, lançar aqui uma palavra. A Bíblia diz que não julgueis. Que tudo, diz ainda que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar vai colher. Então, muita atenção. Tenha isso em mente, que isso seja uma chave. Sabedoria também em silêncio. Vou pedir aqui, que diz a pastora Olga, levar um testemunho de alguém é como pegarmos uma almofada de pena, subirmos no alto da montanha e espalharmos. Aí tentarmos recolher, vamos dar conta que algumas penas se perderam definitivamente. E uma coisa, novamente, a pastora Olga disse que eu apontei aqui, não fica com raiva de quem não te fez mal, e ainda disse, faça o seu marido ganhar gosto pelo teu Deus. Muito obrigada. Aqui os nossos internautas, Angelina, a Silvia Rodrigues disse obrigada pelo tema. Pastora Olga, finalmente nós conseguimos atingir o tema, ou melhor dizendo, realmente conseguimos atingir o nosso alvo esta noite. Podemos ter uma noite tranquila, temos a nossa missão. Muito, muito obrigada. Que Deus lhe abençoe. Que a sabedoria na sua vida flua como um rio. Muito, muito obrigada. Que seja uma inspiração para a tua juventude. Aos nossos internautas, aos nossos irmãos, como resta dizer que a próxima quinta-feira tem mais. A próxima quinta-feira tem mais, como sempre. Estamos aqui como um instrumento de mudança, um instrumento de pedagogo, um lugar de consulta, um lugar de reconciliação, um lugar de mudança. Muito, muito obrigada a todos. Tchau, tchau e até próxima quinta-feira. Amém. A paz.